gostaria de chamar aqui o presbítero Isaquiel, que vai estar orando pelo nosso preletor. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos, amém? Grande Deus e eterno Pai, Pai Santo, Rei da Glória, Senhor dos Senhores, Pai que está no céu de Deus, usa esse, meu amado, conforme a tua vontade, teu crescimento, meu amado, em nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pode tomar o teu assento. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, porque, como eu sempre digo, se não fosse a misericórdia do Senhor ter me alcançado, eu não estaria aqui hoje. Então a Ele toda a honra e toda a glória. Sou grato pela oportunidade de estar aqui servindo na casa de Deus. Quero agradecer também aos líderes que nos convidaram. Tem alguns ali embaixo. Que Deus continue dando forças para que essa obra continue crescendo para a honra e para a glória de Jesus. Quero agradecer ao pastor Felipe e a Sara. Ontem eu esqueci de mencionar vocês, nossos coordenadores da Almadear. Que Deus continue usando vocês. Eu e a Kim, a gente sempre fala para o Baruch que quando vocês passar o cajado para alguém, coitado, porque é responsabilidade. Quando alguém vai assumir uma obra que já está em andamento, a responsabilidade é maior. Que Deus continue usando vocês poderosamente. Ao Carol, essa banda, Wesley, deixa Deus te usar hoje também. Ontem eu esqueci de te agradecer. Deixa Deus te usar. Que Deus continue abençoando vocês também. E eu não posso deixar aqui de mencionar os aniversariantes. Vocês estão lindos demais para a glória de Deus. Parabéns. E eu não posso deixar aqui de citar minha esposa. Faz assim, amor. Caso alguém não te conheça, faz assim. É a pessoa que mais me influenciou. Martinho Lutero, ele falou que 1 ano de casado modificou ele, santificou ele mais do que 10 anos de monastério. Então o Senhor tem usado a tua vida para lapidar a minha vida. Eu te amo. Tenho aqui alguns familiares, minha avó, meus tios, primos. Que Deus continue abençoando vocês. Meus irmãos, eu trouxe aqui esse livro, Deus é seu amigo ou conhecido, que o Senhor abriu as portas e nós conseguimos lançar no ano passado. E esse livro aqui, a minha esposa, semana passada, ela me ensinou uma palavra, adolescentes. Ela falou assim: amor, quando tu for anunciar o livro, vira para os adolescentes e fala assim: esse livro é asteric. É isso, né? É quase uma língua estranha. Eu não sei bem o que significa, mas está ligado ao Instagram, a rede social. É asteric, tá? E esse livro aqui, ele não foi escrito só para adolescentes e para jovens, mas ele foi escrito para a igreja. E ele é um livro evangelístico. Se você presentear alguém com esse livro vai apresentar Jesus para essa pessoa. Então, se você conhece alguém que está precisando ouvir essa palavra, entregue, compre o livro. Um é 35, 2 é 60. E nesse livro, como eu vou ministrar um pouquinho essa noite, não vou abordar se o Senhor quer ser nosso amigo, porque as Escrituras vão falar que Ele quer ser nosso amigo. A questão é como eu e você vamos reagir a esse convite de amizade. Porque Jesus, ele não ficou só na teoria, ele foi para a prática. E ele morreu na cruz por amar eu e você. Então, como é que eu e você vamos reagir? Porque muitas vezes nós pensamos que tratamos Deus como um amigo, mas na prática tratamos Ele como apenas um conhecido. Se você quer saber a diferença, adquira o livro e leia o livro. Amém? Convido você a se colocar de pé e abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 17. Provérbios 17 e 17. Provérbios 17 e 17 diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Agora eu convido você a abrir o João, capítulo 15 e versículo 13. João, capítulo 15 e o versículo 13. Que diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida
pelos seus amigos. Até aqui, pode tomar o teu assento. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, uma palavra evangelística, de certa forma, porque o adolescente e o jovem, ele tem sido muito atacado nessa geração, com ansiedade, depressão e alguns complexos. E nós estamos perdendo um número no Brasil muito grande de adolescentes e jovens para o suicídio. Mas através dessa palavra que eu vou ministrar, e eu vou lembrar eles de algumas coisas, eu quero declarar em nome de Jesus que dessa igreja, dessa cidade, não perderemos nenhum adolescente para o suicídio em nome de Jesus. Porque ninguém tem amor maior do que esse. Só que antes de falarmos sobre amizade e amigo, que é algo profundo, eu quero voltar um pouquinho em outros conceitos, como por exemplo, o que é um desconhecido? Todos nós encontramos desconhecidos na rua. A gente vai numa fila de banco, a gente encontra desconhecidos. O que é um desconhecido? Alguém que não é conhecido. Eu não sei o nome, eu não sei o que gosta de fazer, eu não sei aonde mora. Por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, o adolescente ele gosta de visualizar, o jovem também. Visualiza, você está fazendo uma viagem de carro e por algum motivo o GPS do teu celular ele para. E tu está sem acesso à internet, está perdido. E aí, com quem você está, você para em algum lugar e olha para qualquer pessoa que está caminhando na rua e fala assim: oi, vem cá, olha só, eu quero chegar em tal lugar, como é que eu faço? Tu não sabe o nome daquela pessoa, tu não tem intimidade com aquela pessoa, ela é um desconhecido. Mas você está interagindo com ela, porque você quer obter algo dela. Tem pessoas que querem interagir com Deus só para receber algo, mas não querem desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Não querem ser amigas dele. É como se nós, criaturas, olhássemos para o Criador e disséssemos assim: eu não tenho interesse em conhecer você. Essa é a gravidade. Mas muitas pessoas, elas agem dessa forma, como na historinha que eu contei. Elas olham para Deus e falam assim: eu não quero ser seu amigo, eu não estou interessado em saber o que você gosta e o que não gosta, mas me aponte o caminho mais fácil para eu realizar meu sonho. Aponte o caminho mais fácil para eu chegar onde eu quero chegar, mas sem precisar te conhecer no secreto, sem precisar ser seu amigo. Para algumas pessoas isso é o suficiente. Só que quem pensa que viver sem conhecer Deus é suficiente é porque nunca conheceu o Senhor. Porque quando nós o conhecemos, nós nos constrangemos. Fugiu a palavra. Somos constrangidos, porque nós vemos o quão grande Ele é e o quão pequeno nós somos. Então a questão não é se Deus está longe, é que muitas vezes nós estamos olhando para Ele longe demais. Só que o fato de você não querer nos relacionarmos com Deus não vai fazer com que Ele não seja Deus. Não vai diminuir o seu poder e também não vai diminuir o seu amor por nós. Eu lembro de uma história onde um menino, ele chega para o seu pai e ele fala assim: pai, que tamanho tem Deus? E o pai, ele é um homem muito sábio, eu gosto dessa história. E o pai olha, ele está na rua e ele vê um avião voando lá longe. E ele aponta para o avião e fala assim: Deus é como aquele avião. E a criança, ela é transparente, ela é literal. E o menino, um pouco decepcionado, fala assim: ah, então é bem pequeno. O pai pega aquela criança, coloca no carro e dirige até o aeroporto mais próximo. E quando ele chega lá, ele leva o menino bem perto de um avião e fala assim: esse é aquele avião que você falou que era pequeno. Deus é como esse avião. Aí o menino fica espantado e pergunta: pai, como é que pode? Agora está tão grande. E o pai explica: Deus é como esse avião. Quanto mais perto estamos dele, maior é o agir dele sobre as nossas vidas. Só que em contrapartida, quanto mais perto nós estamos de Deus, nós vemos o quão grande Ele é e o quão pequeno nós somos. Então quando alguém acha que é grande demais, é porque está longe de Deus. Porque quando eu me comparo com os outros, eu vejo que eu não sou tão ruim assim. Mas quando eu me comparo com Cristo, eu passo vergonha e eu vejo que eu preciso melhorar. Então quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos: é Ele que é grande. É que eu estava olhando de longe, mas quando eu chego perto, eu vejo o quão grande Ele é. E aqui nós passamos para o segundo conceito, que é conhecido. Um conhecido já é alguém que a gente sabe o nome. Por exemplo, imagine que você estuda no 3º ano e você conhece que no 4º ano estuda o João. Eu não estou citando o João por um motivo específico, é que todo mundo conhece o João. E aí você conhece o João, você sabe o nome dele, você sabe aonde ele estuda, mas você não tem intimidade com ele, você não é amigo dele.
Você, quem sabe, já até conversou com ele algumas vezes, mas você não confia em contar os seus sonhos para ele, em contar os teus segredos, as tuas inseguranças, porque ele não é teu amigo, ele é teu conhecido. Está entendendo a diferença? Muitas pessoas olham para o Senhor e falam: eu conheço Deus, mas eu lido com Ele da minha maneira, eu lido com Ele do meu jeito. Só que com Deus não adianta a gente querer lidar do nosso jeito, é do jeito dele. A Bíblia vai dizer: vós sereis meus amigos, João 15,14, se fizerdes o que eu vos mando. Os termos são os termos dele, porque foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que nos escolheu primeiro. Então é do jeito dele. Ou tratamos Deus como Ele quer, ou então não estamos sendo amigos dele, estamos sendo apenas conhecidos. É diferente. Agora, para você entender, aqui é a casa de Deus, Betel, casa de oração. Aqui nós entendemos que nós devemos vir e adorar o Senhor. E muitas vezes a gente vem e fala: Senhor, eu te amo mais do que a minha vida. Senhor, eu quero ser melhor. Senhor, tu és lindo. Só que quando a gente sai e vai para casa, lá na nossa casa, muitas vezes, adolescente, a gente não trata ele com prioridade. Só que o verdadeiro amigo, ele te trata bem na tua casa, é a tua casa, mas ele também te honra e te trata bem na casa dele. Esse é o verdadeiro amigo. E a primeira reflexão que eu quero deixar hoje é como eu e você estamos tratando o Senhor na nossa casa. Que tipo de amigos que nós estamos sendo durante a semana, não somente aqui na igreja, porque aqui é 2, 3 horas de culto, mas a presença de Deus e a amizade com Deus deve ser 24 horas por dia. Como que nós estamos tratando o Senhor na nossa casa durante a semana? Precisamos refletir um pouquinho sobre isso. E antes de eu falar sobre como é desfrutar de uma amizade com o Senhor, eu quero aqui trazer rapidamente poucas palavras, está se manifestando hoje. Em poucas palavras, que como eu e vocês estamos sendo amigos para o nosso próximo, para aquele que está ao nosso derredor. Porque quando eu falo em amizade, normalmente a gente traz à memória uma lista: fulano eu considero amigo, ciclano é um bom amigo. Mas a reflexão hoje não é que tipo de amigos nós estamos tendo, é que tipo de amigos nós estamos sendo. Porque se a gente não ser um bom amigo para o nosso próximo, que é igual a nós não saberemos ser bons amigos para o Senhor. Então, como nós estamos sendo amigos para o nosso próximo? Primeira coisa, amigo não é interesseiro. Ser interesseiro não é amigo. A Bíblia vai trazer a história do filho pródigo, aquele jovem que pede a herança antecipada para o seu pai. E aí a Bíblia vai dizer que muitos amigos vão rodear ele. Enquanto ele tem grana para gastar, ele tem amigo, ele tem gente para festejar. Só que quando a grana acaba, os amigos somem, porque não eram amigos, eram interesseiros. Eles só queriam usufruir do que ele tinha para dar para eles. Quando acabou, eles caíram fora. Adolescentes, se eu e você só somos amigos quando alguém pode pagar um rodízio de pizza pra gente, é porque nós estamos sendo interesseiros. Se só queremos ser amigos quando aquele colega tem um joguinho legal, nos leva na casa dele para jogar, para brincar, é porque nós estamos sendo interesseiros. Porque o texto que nós lemos em João, em Provérbios, diz: em todo o tempo ama um amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Ou seja, quando chega o momento de dor, esse amigo equivale ao nível de um irmão. Então, quando o nosso amigo não tem dinheiro para pagar o próprio rodízio de pizza, como é que nós vamos reagir? Nós vamos estender a mão, nós vamos abençoar, ou nós vamos cair fora, como na história do filho pródigo? Isso é um interesseiro. Tem pessoas que querem tratar o Senhor como isso, como um interesseiro. Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Deus dá, e ele some da presença de Deus, porque ele não quer ser amigo, ele é interesseiro. Que eu e você não venhamos ser interesseiros, mas venhamos ser amigos de Jesus Cristo. Porque ninguém tem amor maior do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Foi Ele que nos elegeu, foi Ele que nos escolheu. Agora, como é que eu e você vamos reagir a isso? Agora, amigo, ele também não está preocupado em aparecer. A Bíblia vai contar a história lá em Marcos capítulo 2, de 4 homens, 4 amigos, que eles vão pegar um paralítico e eles vão levar até Jesus. Quando eles chegam na casa, não tem como entrar, está lotado. Só que nenhum deles vai pensar assim: a gente até tentou cumprir o protocolo, a gente até tentou fazer a boa ação, mas tu está vendo que está difícil. Nenhum deles pensa isso.
Eles pegam aquele amigo, eles abrem um buraco no telhado e eles levam aquele amigo até Jesus. O verdadeiro amigo nos aproxima de Jesus. Eu e você estamos aproximando nossos amigos de Jesus. E esses 4 amigos, eles levam o homem até a presença de Jesus, mas o nome deles não é citado. O testemunho ficou, mas o nome deles não é conhecido. Tem pessoas que pensam assim: eu só vou fazer se o meu nome aparecer. Eu só vou fazer se todo mundo saber, se for bater uma foto. Mas o verdadeiro amigo, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em aproximar o amigo de Jesus. Que eu e você devemos ter essa mentalidade. Agora, mais importante, amigo não é invejoso. Nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas até são amigos no momento de angústia, mas no momento de alegria não consegue ser amigo. Se enciuma e cai fora. No momento de bênção não consegue ser amigo. Uma vez eu ouvi um cara olhar para o seu amigo e dizer assim: eu quero que Deus te abençoe, mas até o meu nível não pode me passar. Isso não é um pensamento de amigo, porque o amigo, ele se alegra com a conquista do outro, ele não inveja. E a Bíblia vai trazer aqui um exemplo de 2 amigos, Jonatas e Davi. Olha o que acontece em 1 Samuel capítulo 23, no versículo 16. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza, e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo em comando. Até meu pai sabe disso. O que está acontecendo aqui é o seguinte: Davi mata Golias. Davi se torna genro de Saul. Davi se torna próximo de Saul, se torna amigo de Saul e amigo de Jonatas. Só que aí na batalha, as pessoas vão cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E Saul, ele não vai olhar com bons olhos: que genro top que eu tenho, que amigo top que eu tenho. Não, ele se enciuma e começa a perseguir Davi. Aí Davi foge, e Jonatas, o príncipe herdeiro do trono de Israel, ele vai e fala assim: meu pai não vai colocar as mãos em você. Você vai ser o rei e eu vou ser o segundo no comando. Se fosse nos dias de hoje, os coaching iam falar assim: não deixe alguém roubar isso de você, se posiciona. Ninguém vai se posicionar no teu lugar. Você tem que se destacar. Não deixe ele te roubar. Mas Jonatas vai entender: Deus quer fazer Davi rei. Tá tudo bem. Isso é uma bênção para ele. Ele não se enciuma, mas ele se alegra. Que eu e você não venhamos nos enciumar com a conquista do nosso amigo, mas venhamos nos alegrar, porque em todo o tempo ama o amigo. Na hora da angústia, mas também na hora da bonança. Na hora da prova, mas também na hora da bênção. Guarde isso, adolescente. Lá fora a gente escuta. Eu estou fazendo uma pós-graduação e a gente ouve isso quase. Chega a ser chato. Você, depois dessa pós, tem que fazer outra. E tem que fazer outra. E outra. Por quê? Senão o teu amigo vai te passar e tu vai ficar para trás. Competições. E isso, se a gente não cuidar, a gente começa a ouvir tanto, que a gente começa a trazer para dentro da igreja. Eu quero ser o que mais toca. Eu quero ser o que mais prega. Eu quero ser o que mais não sei o que. Competições. Amigo não compete. Amigo ajuda o amigo a chegar lá. Não compita. Não faça competição. Tem pessoa que faz competição até com Jesus. Lá em João capítulo 3, João Batista já batizou Jesus. Jesus já está pregando, Jesus já está batizando. E aí os discípulos de João vão chegar lá e falar assim: João, sabe aquele que tu batizou? Todos estão indo ter com ele. Está ficando para trás, João. Eles estão querendo gerar uma competição de João Batista com Jesus Cristo. Só que aí João, no versículo 30, ele vai falar: ele que ele cresça e que eu diminua. E que eu e você entenda isso: quem tem que crescer é Jesus, que nós venhamos diminuir. Mas tem pessoas que, porque pregaram no congresso famoso, vêm e pensam: agora eu sou o cara, agora eu tenho que receber tanto, agora eu tenho que ficar no hotel tal, porque querem competir com Jesus, querem que o seu nome apareça mais do que Jesus. Que eu e você não venhamos ser esse tipo de amigo, mas que nós venhamos entender: quem tem que aparecer é o Rei da Glória. Foi Ele que nos amou. A Bíblia, em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, é de tal maneira, não dá para explicar o tamanho desse amor.
é tão grande, é tão imensurável, que a Bíblia vai falar que é de tal maneira. Eu e você não conseguimos captar o quão profundo é isso. Tomás de Aquino ele vai falar: a gente não consegue pegar o que Deus é e formatar num espaço pequeno e colocar dentro da nossa mente, porque Ele é grandioso demais. E isso é uma das provas de que Ele é Deus e nós somos a criatura. Só que por mais que Ele é Deus e nós somos criatura, Ele olha para nós e fala assim: eu te amo e eu quero ser seu amigo. Ele não quer ser conhecido, Ele quer ser amigo. É algo profundo. Amigo confia em amigo. Amigo ama um amigo. Amigo ajuda um amigo. Só que por mais que eu e você venhamos desenvolver amizades sinceras e verdadeiras, nós ainda somos falhos e nós vamos falhar com os nossos amigos. Mas Jesus é o amigo perfeito. Ainda que muitas pessoas tenham medo de desenvolver amizade, porque tem medo de se frustrar, tem medo de se decepcionar, eu quero dizer para você: pode confiar em Jesus. Ele não se atrasa, Ele nunca está ocupado demais para nós, Ele sempre está ouvindo a nossa oração, e Ele continua sempre sendo o mesmo. O seu amor não se esgotou, continua nos amando de tal maneira. Então que eu e você venhamos buscar sermos amigos desse Jesus maravilhoso. Agora, o que é ser amigo de Jesus? É algo profundo. É onde eu e você na nossa casa a gente honra Ele, prioriza Ele, demonstra amor por Ele. Ele nos amou primeiro, mas eu e você podemos reagir a essa amizade. Entenda o que Ele fez por nós. Jesus, aquele que estava lá quando foi dito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele toma sobre si as nossas dores. Ele deixa o trono de glória para morrer numa cruz. E lá na cruz Ele diz: está consumado. É como se Ele estivesse olhando para nós adolescentes e dissesse: a minha parte está feita, vocês estão justificados, vocês podem ser meus amigos. Olha esse privilégio. Só que com esse privilégio vem também uma responsabilidade, porque alguém que está vivo pela morte isso de um amigo não pode viver de qualquer maneira. Isso faz eu lembrar de um filme que eu assisti na infância e eu nunca esqueci: O Resgate do Soldado Ryan. É um filme triste, mas é um clássico. Pode assistir que vocês vão gostar. Nesse filme é narrada a história do capitão John Miller, e ele é enviado com um exército atrás das linhas inimigas para resgatar um soldado chamado Ryan. E esse soldado, esses homens estão correndo esse perigo para resgatar esse soldado, porque 3 irmãos dele já morreram na batalha. E o exército não quer chegar para essa mãe e falar: todos os teus filhos morreram na guerra. Então eles enviam esse capitão com um exército para resgatar esse soldado. E no decorrer do filme, diversos soldados vão morrendo nesse resgate, ao ponto em que o próprio capitão, interpretado pelo Tom Hanks, ele é atingido, ele é ferido. E quando ele está prestes a morrer, ele olha para esse soldado e ele fala uma frase muito marcante: faça por merecer. É uma responsabilidade. E ele morre. O tempo passa. O filme se encerra muitos e muitos anos depois. O soldado Ryan, já um homem idoso, chegando no cemitério com a sua família, sua esposa, seus filhos, seus netos. E ele chega para o túmulo do seu capitão e fala assim: eu tentei viver de maneira digna, que aos seus olhos eu tenho honrado o que fizeram por mim. Ele está falando o seguinte: eu tentei, mas eu não consegui viver de maneira digna. Eu tive uma esposa, eu tive filho, eu tive netos, mas que aos seus olhos eu tenho honrado o que fizeram por mim. Eu e você só estamos aqui porque um dia Jesus morreu na cruz por nós. Nós jamais seremos merecedores desse amor e dessa atitude, jamais. E o nome disso é graça, favor imerecido. Mas nós podemos nos comprometer a viver de uma maneira em que nós possamos orar e dizer que aos teus olhos eu tenho honrado o que tu fez por mim na cruz do Calvário. Que aos teus olhos, Senhor, eu tenha sido um bom amigo. É uma responsabilidade fazer isso. É muito amor. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Não foi qualquer um, foi Jesus, o Rei da Glória.
que morreu na cruz por mim e por você. É muito amor. Só que sempre que a gente fala de amor, o inimigo ele vem, ele sopra na mente do adolescente, na mente do jovem. É que ele não sabe o que você já fez. Ele não te conhece. E ele começa a trazer uma lista de pecados. O próprio Martinho Lutero, ele fala que o inimigo trazia a lista dos seus pecados perante ele. Só que ele escreveu na parede: o sangue de Jesus já me lavou de todo o pecado. É uma guerra espiritual. E quando a gente fala disso, a gente fala do amor de Deus. Ele vem, o inimigo vem soprando isso para você não. E sabe qual é o nome disso? Pressão. E agora para vocês entenderem, se imagina uma partida de Uno. Vocês jogam Uno, né? Jogam Uno? Pode levantar a mão, né? Eu também jogo. Tá bom. Vocês jogam Uno, imagina uma partida de Uno, onde vocês têm algumas cartas para jogar. É a vez de vocês jogar. E depois de vocês tem um amigo com algumas cartas. Depois desse amigo tem um com uma carta só. Ele tá com Uno. Você está pensando que carta que tu vai jogar, é a tua vez. Só que aquele que está com Uno, ele começa a colocar pressão, ele começa a falar assim: já era, eu já ganhei. Vocês já passaram? Ele começa a colocar pressão para vocês não raciocinar direito. E vocês começam a cair na pressão. Eu acho que ele está com 4 mais. Eu acho que acabou. Só que aí o amigo que está aqui do lado, ele fala assim, ele se indigna: não, coloca para azul, que eu não vou deixar ele ganhar. Porque ele tem um reverte. Ele vai mudar o jogo todo. No mundo espiritual, sempre que alguém quer aceitar Jesus, sempre que alguém quer se aproximar de Jesus, o inimigo vem e fala: para você é tarde demais, eu já ganhei essa partida. Mas Jesus fala: né? Confie em mim, eu ainda tenho uma carta para jogar. O meu amor ainda está aqui, a porta ainda está aberta, a graça está disponível. Vem para perto de mim, vem ser meu amigo. E o nome disso é conversão. Estávamos indo para lá, mas agora estamos indo para cá. É um caminho completamente diferente. E o nome desse caminho é Jesus Cristo. Então sempre que a gente fala de amor, começa essa batalha espiritual na mente das pessoas. E aí ele vem só para isso, é que ele não te conhece. Só que Jesus está falando para você: antes de você ser formado, eu já te conheci. Eu já sabia o teu nome. Eu já sabia a altura que você ia ter. E eu já te amava. E ele continua: não, mas é que você já pecou demais. Aí olha o que a Bíblia diz. Isaías capítulo 1, versículo 18. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam cor escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como uma branca lã. Jesus está falando assim: não é tarde demais. Eu posso passar um removedor espiritual aqui e apagar os teus pecados para sempre. Há um convite aqui essa noite. Um convite de eu e você nos aproximarmos desse amigo. Só que o inimigo ainda fala: sobre você o amor acabou. E eu convido você a se colocar de pé. Eu peço para o Carol se preparar. E eu quero dizer para você: o amor sobre você ainda não se encerrou. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem há de nos separar do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém tem amor maior do que este. E eu quero perguntar: quem quer assumir um relacionamento mais íntimo com o Senhor? Quem quer ser um amigo verdadeiro de Jesus? Quer corresponder a essa amizade? Eu quero convidar você a vir à frente e nós já vamos orar. E eu não conheço todos que estão aqui, eu preciso perguntar: tem alguém que queira aceitar esse amigo maravilhoso como teu único e suficiente Salvador? Eu convido você a erguer a mão. Tem alguém para Jesus? Não há festa no céu, irmão, quando a gente compra um carro novo. Não há festa no céu quando a gente faz um congresso bonito. Mas há festa no céu quando uma alma, um pecador, aceita o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Já valeu a festa. Tem mais alguém para Jesus hoje? Eu quero convidar você a vir à frente a receber essa oração. Você que quer uma oração para uma área específica, vem à frente também. Aleluia. Eu quero convidar os aniversariantes. Vocês adolescentes, vem na frente. E Deus vai usar vocês. Porque tem muito adolescente que o inimigo sopra assim, ó. Se você sumir, ninguém vai sentir falta. Se você desaparecer, ninguém te ama. Isso aqui é uma mentira do inimigo. Eu quero convidar as meninas a abraçar meninas e os meninos a abraçar meninas. E vocês vão dizer o seguinte: você é amado. Jesus te ama e ora por quem está do teu lado. Nós não perderemos ninguém para complexos. Não perderemos ninguém para o suicídio. Jesus ama esses adolescentes. Jesus ama essa geração. Ninguém tem amor maior do que esse. O Carol vai louvar e nós já vamos cantar. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vai fazer a tua oração para ele. Espírito, vem.